Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom, eu estou aqui de volta com vocês, hoje numa semana que a gente está em semana de avaliação, e por isso a gente não vai ter encontro presencial, mas como é de costume, eu sempre continuo a disciplina por aqui, gravando uma aula que depois a gente vai tirar as dúvidas e falar com mais cuidado na aula por conferência ao vivo, né? Então, hoje na aula de Teorias do Estado, a gente vai falar necessariamente sobre povo e o tema principal da aula de hoje é sobre a nacionalidade brasileira. Eu vou usar um recurso um pouquinho diferente hoje. Estou gravando a tela com o meu vídeo, mas também vou gravar para vocês com o material de aula que eu já disponibilizei desde o começo do semestre, para a gente poder trabalhar especificamente a respeito daquilo que é importante na nossa visão de nacionalidade, numa perspectiva de Brasil, que são os artigos constitucionais que vão definir quem é brasileiro, como que ele se coloca como brasileiro e quais são os critérios adotados pelo Brasil. Para quem quiser acompanhar comigo, eu vou usar aqui na nossa aula a projeção da matéria na parte de nacionalidade, falando especificamente sobre o conceito de nacionalidade e sobre o artigo 12 da Constituição. Então, a gente já viu que nacionalidade é o vínculo jurídico e político da pessoa com o Estado, né? A gente viu que sempre que eu tenho que definir quem é nacional daquele Estado, eu necessariamente vou olhar quais são os critérios que o Estado adota para falar como que vai ter essa atribuição de nacionalidade. Como, por exemplo, a questão de nascer no Brasil e ser brasileiro, ou ser filho de brasileiro, portanto, ter sangue brasileiro e, por isso, também ser brasileiro. Nesse sentido, quando a gente continua os nossos estudos e vai fazendo esses questionamentos, a gente vai entender, então, que a nacionalidade é o vínculo jurídico, porque vai nos atribuir a necessidade de obedecer às regras do Estado, que está colocando ali para a gente como que a gente vai viver nessa organização de povo, e também ter a possibilidade de exercício de direitos políticos através da noção de exercício de cidadania que a gente já abordou nas aulas anteriores. No caso do Brasil, especificamente, quando a gente pensa sobre esses critérios, a gente inclusive vai ver que a gente segue muito os parâmetros internacionais adotados pós-Segunda Guerra Mundial para se compreender nacionalidade. Então, a gente segue os ditames lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que a nacionalidade é um direito humano, que toda pessoa tem que ter uma nacionalidade desde que nasceu, para evitar o que a gente chama de apatridia, que seriam aquelas situações de pessoas que não têm nacionalidade, e também, caso a pessoa deseje, ela vai poder mudar a nacionalidade de acordo com a sua vontade. Isso é um pouco estranho, vocês podem imaginar assim, mas professora, como assim mudar a nacionalidade de acordo com a minha vontade? Olha, se eu cumprir os requisitos que outro país estabeleça para me tornar nacional daquele país, por exemplo, para me naturalizar naquele país, eu vou passar a fazer parte daquele povo e passo a ter direitos dentro daquele estado. Então, para pensar sobre isso, o que é importante aqui para a gente é entender que existem dois critérios de aquisição de nacionalidade, né? A gente tem dois tipos de nacionalidade primeiro. As que são chamadas de naturais ou originárias, que vêm do nascimento. O critério pode ser o critério do sangue ou o critério do solo, no caso do Brasil. E as que são adquiridas, pessoas que não nasceram no Brasil e não têm sangue brasileiro, mas pedem para se naturalizar brasileiras. E aí, no material de vocês, eu coloquei explicando detalhadamente os dois critérios. O critério do ius sanguinis, que é o direito de sangue, consagrado na Grécia Antiga, que muitos países até hoje adotam como único critério. Por exemplo, países asiáticos e países do Velho Mundo, da Europa, costumam adotar somente o critério do sangue, já que eles entendem que não teriam que estar abertos para outros grupos de pessoas. E tem também o critério do solo, que é a nacionalidade estabelecida pelo local de nascimento.
Então, se eu nasci no Brasil, eu serei brasileira. Países e estados do Novo Mundo, como Brasil, Estados Unidos, Austrália, são estados que costumam adotar esse critério do solo justamente porque a gente não tem um único sangue como sendo o sangue brasileiro para fazer essa checagem. Então, costuma ser o critério mais utilizado nesses países que foram colonizados. É interessante perceber que o Brasil adota os dois critérios, já que quando o Brasil pensa sobre essa relação, ele vai imaginar que, olha, mesmo aquele que não tenha nascido no Brasil, se ele é filho de brasileiro, ele necessariamente também tem o direito de participar da sociedade brasileira, do povo brasileiro. E aí vai ser possível se colocar essa institucionalização. A aula de hoje, especificamente, é para a gente pensar sobre quais os critérios que o Brasil vai utilizar. Então, eu posso ter pessoas que são polipátridas, que têm mais de uma nacionalidade, né? E tenho pessoas também que são apátridas, que não têm nacionalidade nenhuma. No mundo ideal, a gente combate essa apatridia, já que a gente teria necessidade de pensar que todos devem pertencer a um Estado, inclusive para serem protegidos por esse Estado nas relações internacionais. E aí, agora, eu preciso da atenção de vocês. A aula de hoje é especificamente para a gente analisar o artigo 12 da Constituição da República, que explica especificamente sobre a forma de aquisição de nacionalidade. Só que a gente teve algumas mudanças. O texto original, que é esse primeiro que eu vou estudar com vocês, ele teve uma mudança através de uma emenda constitucional e depois ele precisou ser modificado de novo. Vocês vão entender por quê. Mas as duas primeiras hipóteses ainda se mantêm até hoje, e a terceira hipótese é que vai ser modificada no sentido de buscar uma proteção aí maior dos interesses dos brasileiros que estavam sendo violados pela mudança constitucional. Então, vamos ao texto, vamos com calma para vocês compreenderem. O artigo 12, no texto original da Constituição, ele fala que, olha lá, artigo 12, o caput fala, são brasileiros. Aí vem o inciso primeiro, natos. São brasileiros natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, olha, a primeira regra, eu já tinha até mencionado isso na aula anterior, é a noção de que, pelo critério do solo, nasceu no Brasil é brasileiro, com uma exceção que é colocada aí para vocês, que é essa situação em que há crianças, bebês que nasçam no Brasil, mas são filhos de estrangeiros que estão a serviço do seu próprio país. Então, a regra é, nasceu no Brasil é brasileiro. A exceção, filho de um diplomata ou alguém que está servindo o seu país de origem, está aqui no Brasil só por causa dessa servidão, desse trabalho que está fazendo para um Estado estrangeiro. Então, vamos imaginar, se a gente tem uma situação que o João nasceu no Brasil e é filho de uma mexicana com um mexicano que são, o pai, por exemplo, é diplomata doméstico, está a serviço do México aqui no Brasil. Nesse caso, ele terá naturalidade brasileira, porque ele nasceu, naturalidade de Belo Horizonte, porque vai ficar registrado a cidade onde ele nasceu, mas a nacionalidade não será brasileira, porque é a exceção do artigo 12, inciso 1º, a linha A da Constituição. Ou seja, todo mundo que nasceu no Brasil é brasileiro, desde que não seja filho de um estrangeiro que esteja a serviço oficial do seu país no Brasil. Se ele é estrangeiro e está trabalhando para uma empresa privada, que é uma filial de uma empresa estrangeira aqui no Brasil, ele não é essa exceção. Ele nasceu no Brasil, é brasileiro. Se ele nasceu, por exemplo, de um pai e de uma mãe que estão ilegais no Brasil, mesmo assim, ele é brasileiro, porque isso é taxativo. Não se pode fazer uma exceção que não esteja prevista aqui na Constituição. Por isso, o artigo
12, inciso 1º, a linha A, vai deixar muito claro para a gente. Todo mundo que nasceu no Brasil é brasileiro, desde que ele não seja filho de um estrangeiro que esteja a serviço de seu país. E aí, leia-se a serviço oficial de seu país. Segunda hipótese de ser também brasileiro nato, que vai ser, olha, são brasileiros, a gente volta lá em cima no caput, artigo 12, são brasileiros natos, a linha B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aí a outra exceção é o filho de diplomata brasileiro que tenha nascido em outro país pelo fato dos pais estarem a serviço do Brasil. Então, vamos imaginar que uma criança nasça no Japão porque a mãe dele, ela é brasileira e está a serviço do consulado brasileiro ou da embaixada brasileira lá. Nesse caso, então, ele será brasileiro, mas não pelo critério do solo, porque ele não nasceu no território brasileiro. Então, ele será brasileiro pelo critério do sangue, né? E pelo fato de ser filho de diplomata brasileiro que está a serviço do Brasil. E aí, voltando lá à análise do artigo, a gente tem, então, a hipótese da linha A, nasceu no Brasil, é brasileiro, com a exceção de filho de diplomata estrangeiro que esteja a serviço do próprio país. A linha B, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Esse critério já é um critério de sangue. E a linha C, que tem um texto que vai diferir depois da análise do texto posterior. Por quê? Porque a linha A e a linha B se mantêm até hoje com a mesma regra. Só que o texto original da Constituição falava algo diferente na linha C, depois ele foi modificado e depois ele foi modificado novamente porque deu BO, deu problema. Olha lá, artigo 12, inciso 1º, a linha C. São brasileiros natos. A linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade ius solis e alcançada esta optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Agora, calma, agora vamos pensar. Esse caso, pessoal, é a situação em que você tenha filhos de brasileiros que nasceu no exterior, ou até mesmo um só brasileiro, filho de ou pai ou mãe brasileira, que nasceu no exterior, mas os pais não estão a serviço do Brasil. Então, ele vai ser brasileiro pelo critério do sangue, mas vai ser necessário que se estabeleça um vínculo, através do quê? Da declaração de vontade de pertencer ao Estado brasileiro. Então, vamos imaginar, se a gente tem o João e a Maria se casaram e foram morar em Tóquio, lá no Japão, perfeito? Até aí? E aí a Maria engravidou e nasceu a Mariazinha. A Mariazinha não será japonesa porque o Japão não adota o critério do solo. Então, para ela não ser apátrida, ela necessariamente vai ter que se registrar para ter documentos, para ser reconhecida no Brasil. Ela vai ter que voltar para o Brasil? Não. De acordo, vamos olhar lá, de acordo com o artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição, a gente vai ter uma situação em que os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, se forem registrados em repartição brasileira competente, que geralmente é o consulado, mas se não tiver consulado, pode ser na embaixada, eles vão registrar a criança no consulado, ou se não fizerem o registro, depois, futuramente, se essa pessoa quiser ser brasileiro, vai ter que voltar para o Brasil antes de completar a maioridade, e assim que alcançar a maioridade, vai ter que pedir para ser brasileiro. Aí eu tenho uma combinação dos critérios do sangue e do solo. Então, tinha duas hipóteses na linha C.
A primeira hipótese, filho de brasileiro nascido no exterior, registra no consulado, então se torna brasileiro, tira a certidão de nascimento lá. Nesse exemplo que eu dei para vocês, olha que complexo. É filho de 2 brasileiros e nasceu no Japão. Se não fosse possível registrar essa criança no consulado brasileiro, ela seria apátrida, porque o Japão não concede nacionalidade pelo fato de ter nascido no território japonês. Então, necessariamente, a gente precisa de ter a possibilidade desse registro aí. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente vai entender claramente como que é importante essa linha C. Porque se a gente tivesse uma retirada dessa possibilidade, a outra possibilidade seria qual? Olha, lá no próprio texto. Ou registra no consulado, ou então a pessoa vai ter que vir a residir antes de completar a maioridade. E depois de completada a maioridade, vai ter que pedir para se tornar brasileiro, para ser reconhecido como brasileiro. Então, era bastante complexo. E aí, o que aconteceu? Eu preciso fazer um parênteses aqui, porque existiu uma confusão, principalmente com essa história de voltar antes de ser maior e depois de ser maior pedir para ter o reconhecimento da nacionalidade. Obviamente que quem conseguia fazer isso era só quem já tinha nacionalidade de outro país. Se no nosso exemplo, a filha da Maria e do João tivesse nascido nos Estados Unidos, não teria problema, porque ele seria estadunidense nato pelo critério do solo e seria brasileiro nato pelo critério do sangue. Como aqui no Brasil a gente tem uma situação em que, como no exemplo que eu dei, no Japão, não existe a possibilidade de reconhecimento pelo critério do solo, é necessário, então, ter a possibilidade do registro no consulado, inclusive para essa criança viajar, senão não tem documento nem para poder viajar, porque ela seria considerada apátrida. Beleza até então? Então, olha, pode registrar no consulado, no texto original, e aí a pessoa é brasileira, pelo fato de ser filho de brasileiro, ou então, se não tiver sido feito o registro, aí a hipótese provavelmente já tem nacionalidade de outro país, se não tiver sido feito o registro, futuramente a pessoa teria que voltar para o Brasil antes de ser maior de idade, viver aqui um tempo e depois de se tornar maior de idade, a pessoa poderia optar pela nacionalidade brasileira. Então, são essas duas hipóteses aí. Só que eu preciso fazer um parênteses, por quê? Porque o texto constitucional previa uma possibilidade lá nos atos de disposições constitucionais transitórias, que são artigos da Constituição, que ficam depois do último artigo e são temporários, a gente tem 250 artigos na Constituição. Quando acaba esses 250 artigos, tem mais um pedaço que a gente chama de ADCT, é a sigla para Atos de Disposições Constitucionais Transitórias. Esses artigos são temporários da Constituição. E eles previam o seguinte: quando a Assembleia Nacional Constituinte fez a Constituição de 88, ela pensou assim: e se acontecer, a nossa Constituição é uma Constituição rígida, o que significa que é difícil modificar a Constituição, porque o procedimento de modificação da Constituição, de instituição de emendas constitucionais, ele é mais complexo do que qualquer forma de processo legislativo. Um processo legislativo ordinário, que é o processo legislativo comum, para ser aprovado no âmbito federal, você tem que ter só o voto da maioria dos presentes da Câmara e depois da maioria dos presentes do Senado. No caso da Constituição, não. Você precisa ter 3/5 de todos, presentes ou não, da Câmara dos Deputados, e essa votação vai ser feita 2 vezes, e também do Senado Federal. Essa votação também vai ser feita 2 vezes no Senado. É o critério de aprovação de emenda constitucional, que a gente fala de 3/5 em 2 turnos sucessivos, na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Em regra, começa na Câmara, que são os representantes do povo, e depois vai para o Senado. A única exceção é quando quem propõe a mudança
de uma lei ou um projeto de lei for um senador, aí começa no Senado, mas em todos os outros casos começa na Câmara dos Deputados. Nessa situação, o que o pessoal que criou a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, pensou? Olha, pode ser problemático a gente precisar mudar algum texto rápido, porque a gente percebeu que o que a gente escreveu não estava bacana. Então, vamos colocar um artigo lá nos atos de disposições constitucionais transitórias que preveja que, nos 5 primeiros anos da Constituição, seja possível a gente modificar a Constituição com o que eles chamam de poder constitucional revisor, para revisar aquilo que a gente achar interessante. Todas as emendas constitucionais que tinham essa previsão de serem feitas na época, nos 5 primeiros anos, foram chamadas de emendas constitucionais revisionais. E elas eram aprovadas sempre se tendo um critério da maioria dos votos e não um critério dificultoso como era o critério da emenda constitucional normal. Todas as emendas foram produzidas e foram promulgadas e publicadas em 1994, e uma emenda que dificultou e acabou não cumprindo o seu papel foi a emenda 3, a emenda constitucional número 3, a emenda constitucional revisional número 3 de 1994, que alterou alterou o artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição. E aí vocês vão pensar, então, professora, resolveu esse problema de ter que vir antes de ser maior de idade e depois poder pedir, foi isso? Não, eles criaram um problema. Olha o que eles fizeram. O artigo 12 manteve a linha A igual e manteve a linha B igual. Mas a linha C ficou desse jeito, olha, são brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Ixi, sabe o que aconteceu? Eles retiraram a possibilidade de filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro serem registrados no consulado. Eles teriam que voltar para o Brasil para poderem fazer o registro aqui. E aí, no nosso exemplo lá da Mariazinha, que é filha da Maria com o João, que são brasileiros e nasceu no Japão, essa criança, se não tiver condição de voltar para o Brasil, ela se torna apátrida. E foi nesse momento, quando acabou a possibilidade do registro no consulado, e muitas pessoas tinham dificuldade de voltar para o Brasil para fazer o registro dos seus filhos, que surgiu um caso que ficou famoso no estudo do Brasil, que é o problema dos chamados brasileirinhos apátridas. Por quê? Porque eram filhos de brasileiros nascidos no exterior, nesse período em que houve a emenda constitucional número 3 de 94, e deixaram de ter assegurado o seu direito de serem reconhecidos como brasileiros. Então, eles eram filhos de brasileiros, mas por causa da mudança constitucional, o consulado e a embaixada não podiam mais fazer o registro dessas crianças. E se eles tivessem nascido em países que não aceitassem o critério do solo, eles eram apátridas, como o caso de todo mundo que nasceu em países europeus nessa época, todo mundo que nasceu em países asiáticos, como o Japão, a China, eles não tinham condição de fazer registro no consulado. E aí, eu coloquei no material para vocês que surgiu um problema, então, porque até para resolver a situação, quando os pais tinham condição de voltar com os filhos para poder fazer o registro de nascimento, tirar a certidão e depois o passaporte, olha o problema. Eles não eram de país nenhum, então eles não tinham nem documento para poder conseguir viajar até o Brasil para poder pedir essa nacionalidade, esse reconhecimento de nacionalidade. E aí o que aconteceu? O Brasil falou, nossa, olha a besteira que o Congresso Nacional fez com essa modificação. Então a gente vai ter que dar uma alteração.
Aí vocês pensam assim, então é só mudar a Constituição. É difícil pra caramba mudar a Constituição. O que eles fizeram? O Ministério das Relações Exteriores, junto com a Presidência da República, eles resolveram que iam determinar a emissão de um passaporte temporário para esses filhos de brasileiros nascidos no exterior que não conseguiram ter nacionalidade, e o passaporte era concedido dizendo que essas crianças, elas eram apátridas, mas elas tinham a validade desse passaporte até os 18 anos para poder conseguirem voltar ao Brasil e organizar essa questão da documentação. O passaporte vinha com um carimbo, e o carimbo colocava assim: passaporte concedido nos termos do artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição. E aí, quando você olhava lá, a nacionalidade falava apátrida, mas falava que quem emitiu o passaporte era brasileiro, era o Brasil, em função desse compromisso que o Brasil tinha de ajudar os brasileiros a virem com os filhos para fazer esse registro. Resolveu o problema total? Não, obviamente que não, até porque alguns brasileiros, muitos, não tinham dinheiro para retornar ao Brasil, para organizar a documentação, tinham compromissos de trabalho, não tinham condição de retornar, e alguns, inclusive, eram ilegais em outros estados. E, por isso, não conseguiam fazer com que os seus filhos tivessem a nacionalidade brasileira reconhecida. Perfeito? E aí, aconteceu que, de 1994 até 2007, a gente ficou com essa situação do passaporte temporário emitido. Mas aí, em 2007, eles conseguiram aprovar uma emenda constitucional que corrigiu o problema e que mudou o artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição, voltando com a possibilidade do registro no consulado, que é o texto atual. Olha lá, artigo 12, inciso 1º. São brasileiros natos. O A se manteve, a linha B também se manteve, a linha C. São brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Aí voltou a possibilidade do registro no consulado. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, eles mantiveram agora, que é o texto que a gente tem, o melhor dos dois mundos. A possibilidade do registro do consulado, acabando com a figura dos brasileirinhos apátridas, e também, caso não se faça o registro, às vezes até porque a pessoa já tem a nacionalidade de outro país, nasceu nos Estados Unidos, os seus pais não se atentaram, porque poderia ter o registro nos dois países para poder manter a dupla nacionalidade, mas não fizeram. Sendo filhos de brasileiros, eles poderiam depois ter aí o seu registro feito no Brasil, desde que viessem para o Brasil e já fossem maiores de idade para poder tomar essa opção aí. Aqui eu explico para vocês a diferença de consulado e embaixada. Consulado trata das relações privadas e a embaixada é o órgão máximo que trata das relações internacionais. Por isso que, geralmente, o registro é no consulado, mas se não tiver consulado naquele país, o registro vai ser na embaixada. Perfeito? Bom, na próxima aula, a gente vai falar sobre, para finalizar aí o assunto nacionalidade, sobre os brasileiros naturalizados. Mas eu acho que já foi muita informação para hoje. E a gente vai ter na próxima semana, depois da Semana Santa, as nossas aulas presenciais, que eu vou explicar novamente todas essas situações, mas é bom que vocês assistam esse vídeo para vocês se prepararem sobre essa questão da nacionalidade originária. Artigo 12, inciso 1º da Constituição, alíneas A, B e C. Perfeito? Muito obrigada pelo carinho. Bom falar com vocês. Estou morrendo de saudade, torcendo para as coisas se resolverem logo, para a gente poder se encontrar. Um beijo, até a próxima aula.